Olá, graça e paz. Eu sou o Bispo Norei Padilha, da Igreja Santuário da Paz, o Sam Paz Church. Quero hoje trazer uma palavra do coração de Deus para o teu coração, e o tema é: porque Jesus ainda não voltou. Talvez você que está assistindo este vídeo, talvez nem saiba o que significa Jesus voltar. A volta de Jesus, ela está expressa na palavra de Deus em vários lugares, onde diz que Jesus voltaria. Ele mesmo disse que ele iria para o Pai e depois voltaria para nos buscar. Buscar a quem? A igreja dele, as pessoas que aceitaram Jesus no coração, as pessoas que se arrependeram de seus pecados e que têm vivido uma vida pelos princípios bíblicos de um viver cristão. Com 11 anos de idade para 12, eu pela primeira vez na minha vida, juntamente com a minha saudosa mãe, nós ouvimos a palavra, a pregação genuína da palavra de Deus. Pastores nos pregaram a palavra e eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E em maio de 69, no ano seguinte, eu desci as águas batismais, professando Jesus como meu Senhor e Salvador, eu que estava arrependido dos meus pecados e que agora prometia viver uma vida para Deus. Eu tinha 12 anos quando isso aconteceu. E já naquela época, os pastores e pregadores pregavam a volta de Jesus, que as pessoas deveriam se preparar, que deveriam de se arrepender dos seus pecados e correr para os braços de Deus, porque Jesus voltaria para buscar a igreja, os salvos, e quem não estivesse com Deus no coração, quem não estivesse salvo, iria se perder, iria para o inferno, iria participar da destruição do final, do juízo final. 55 anos se passaram que eu ouvi a primeira vez a palavra que Jesus estava voltando. E por milhares de vezes escutei a mesma pregação nesses 55 anos. E quando Deus me chamou para o seu ministério, eu mesmo preguei por inúmeras vezes a volta de Jesus. Acontece que Pedro, ele, na sua carta da segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 3, e no versículo de número 3, Pedro escreveu dizendo o seguinte: antes de tudo, saibam que nos últimos dias, fala do final, virão escarnecedores com as suas próprias zombarias, quer dizer, zombando, andando segundo as suas próprias paixões, no pecado, e dizendo, no versículo 4, onde está a promessa da sua vinda? Então a vinda de Jesus é uma promessa, porque desde que os nossos pais morreram, dizem os ímpios, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ora, se eu retornar a 55 anos atrás, o mundo era o mesmo mundo. Claro que houve mudanças, mas no sentido geral o mundo sempre foi mundo, e as pessoas continuam nascendo, vivendo, morrendo, guerras continuam acontecendo, e a volta de Jesus não se cumpre. Daí vem o motivo de muitas pessoas desacreditarem e sequer param para pensar, para raciocinar. Se é verdade que Deus é real e que Deus não é homem para mentir e ele não mente, por que então não se cumpriu a vinda de Jesus? É uma pergunta. Por que esse tal de fim de mundo que sempre se fala nunca aconteceu? E agora Pedro, há 2000 anos atrás, ele mesmo procura responder dizendo, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados, reservados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, Pedro fala no versículo 8, mas há uma coisa, amados, que vocês não devem de esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns acham que está demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês. Por que Deus é paciente? Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então está aqui a resposta. Ainda que
a promessa de Deus está servindo de chacota e de objeto de dúvida, colocando a veracidade de Deus, colocando a palavra de Deus em dúvida, porque é uma promessa que não se cumpriu até o dia de hoje, e tudo parece que nunca vai se cumprir. Todavia, para aqueles que conhecem a palavra de Deus, sabem que a cada dia que passa, mais e mais se cumpre tudo que está escrito aqui na palavra de Deus, falando dos breves dias sinais que vão anteceder a volta de Jesus para pegar a sua igreja e levar para o céu. Nós chamamos isso, esse fato, esse ato de arrebatamento. Mas não é todo mundo que vai ser tirado daqui, é a igreja. E a igreja não é uma placa, uma denominação. A igreja são pessoas que ouviram a palavra, se arrependeram de seus pecados, aceitaram Jesus, desceram as águas batismais, e elas estão vivendo uma vida pelos princípios cristãos, e não pelos princípios deste mundo pecaminoso. Ora, Pedro disse, ele, não querendo que ninguém se perca, tem retardado, ainda que Deus tenha sido objeto de escárnio, de zombaria, Deus ainda prefere passar por tudo isso e aceitar de uma certa forma tudo isso, dando um tempo para que aqueles que ainda não aceitaram a Cristo não se percam. Você já parou para pensar? Primeiro pergunte, você tem certeza da sua salvação? Não, eu estou na igreja. Eu não falei se você está na igreja. Eu perguntei se você tem certeza, estando ou não na igreja, se você tem certeza da sua salvação. Porque o simples ato de eu correr para baixo do telhado de uma igreja, me colocar lá debaixo daquele telhado, não me faz um salvo. Eu só serei salvo se eu me arrepender de fato dos meus pecados, deixar os meus pecados de lado e viver uma vida pela conduta cristã, pelos princípios cristãos, imitando o viver de Jesus. Ainda que eu nunca serei Jesus, mas eu posso imitar o viver, o exemplo de vida de Jesus. Então eu não perguntei se você está ou não dentro da igreja, mas se você tem certeza da sua salvação. Se você não tem certeza da sua salvação, esse é um dos motivos de Jesus não ter voltado ainda. Porque tem um monte de gente dentro das igrejas que não oram, que não jejuam, que não dão perdão, que carregam mágoa, carregam sentimento, falam mal de irmão, falam mal da igreja, falam mal dos pastores, não dizimam, não obedecem à palavra de Deus, e eles estão dentro da igreja. O fato de eu estar debaixo do telhado de uma igreja, assistindo um culto, acompanhando um culto, batendo palma, não me faz um salvo. É o meu viver, é a minha vida, meu estilo de vida, que vai determinar se eu sou ou não um salvo em Cristo Jesus. Talvez você nunca parou para perguntar por que Jesus não voltou ainda, e eu lhe digo, porque talvez você esteja um marido que você ama, foi o homem da sua vida, mas esse homem da sua vida que você tanto ama não quer Jesus, não quer saber de igreja, ele até manda contra você na igreja, e é por causa dele que Jesus não voltou, porque Jesus não quer apenas que você, esposa, se salve, mas a tua casa, o seu marido se salve. Talvez você seja um pai ou uma mãe que tem um filho, 2 ou mais, distanciados de Deus. Talvez até já viveram uma vida com Cristo e hoje abandonaram, porque foram seduzidos pelo mundo, pelo pecado, e seduzidos pelo mundo abandonaram, deixaram Jesus. E hoje estão desviados. Se Jesus voltasse hoje, talvez seu marido estivesse perdido, talvez a sua esposa iria para o inferno, os filhos que você tanto ama, você nunca mais os veria. É por causa disso. Nessa demora está revelado o amor que Deus tem, não apenas pelos salvos, mas pelos perdidos. Sabe, eu sou diretor da Escola de Profetas, nós estamos ensinando nessa lição dessa semana que passou, ensinamos que um verdadeiro pastor, um verdadeiro pregador, um verdadeiro homem ou mulher de Deus, não pode ser um verdadeiro homem ou mulher de Deus se não sentir compaixão pelas almas que estão perdidas. Ora, eu não preciso sentir dó e compaixão por quem está salvo, quem está vivendo uma vida com Cristo.
Quem está com Cristo e está salvo não é digno de compaixão. Estão salvos, vão herdar o reino de Deus. Quem são as pessoas dignas da nossa compaixão? Exatamente os que estão perdidos, adulterando, mentindo, roubando, prostituindo, odiando, gerando mágoas, não dando perdão. Você entendeu? São essas pessoas que estão perdidas. E o retardar, a demora de Jesus é expressa. Pedro falando aqui, basta você ler na sua casa. Olha o que está escrito: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ah, se dependesse do amor de Deus, da compaixão de Deus, toda a humanidade, todos os seres humanos se converteriam. Mas nós sabemos que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E se você quer uma resposta, a resposta está aí. Ele não voltou por sua causa, porque você precisa arrumar algumas coisas na tua vida. Não é porque você se tornou crente que você está salvo. Tem coisas que está precisando você rever. Você está precisando rever o seu comportamento, a sua vida de oração, sua vida de jejum, o seu comportamento com a sua família, o jeito que o homem trata a sua esposa, como cuida dos seus filhos ou não cuida dos seus filhos, como trata o seu marido. Você não pode ser salvo mentindo, você não pode ser salvo odiando, você não pode ser salvo sentindo mágoas, você não pode ser salvo defraudando, errando, roubando de Deus. Você não pode ser salvo vivendo uma vida, um pé no mundo e um pé na igreja. Você tem que tomar uma decisão. A Bíblia diz: ninguém pode servir dois senhores. Serve um e tem que aborrecer o outro. Você não pode dar de mãos dadas. Sabe, há muitos anos atrás, um filme se tornou muito famoso aqui no Brasil e até alguns lugares fora do Brasil. Dona Flor e seus dois maridos. Quando ela passeava pela rua da cidade, de braço com os dois homens, os dois maridos. Meu Deus, o que está acontecendo? Não é verdade? Está precisando você acordar e você entender. Ou você conserta a sua vida, ou você arruma a sua vida e vai levar a sério o viver com Deus, ou você está se enganando, se abrigando debaixo de uma placa de uma igreja, se abrigando debaixo de uma religião, mostrando uma carteirinha de membro que você adquiriu. Ah, mas eu me batizei. Batismo só tem fundamento, só tem validade quando você tem uma transformação de vida. Ou então você tomou um banho de água. Você foi lá, se batizou, mas o seu viver continua a mesma coisa. Você foi molhado, mas não foi transformado. Jesus não voltou por sua causa. Jesus não voltou porque Ele tem amor pelo teu filho perdido. Ele tem amor pelo teu marido perdido. Ele tem amor por tua esposa perdida. Ele tem amor em ver a tua família toda caminhando para o abismo. Parece que você não consegue ver isso. Sabe? Às vezes a ficha não cai. Nós não caímos em si. O filho pródigo, ele saiu da casa do seu pai e foi ver uma vida sem Deus no mundo. E levou muito tempo para ele cair em si. Lá nos últimos versículos, lá de Lucas, é que está escrito: então, ele no chiqueiro dos porcos já não tinha mais o que perder. Perdeu tudo, disse, caindo em si. Às vezes, é preciso nós perder tudo. Não, eu disse algumas coisas, se perder tudo. E quando ficamos sem chão, não temos mais chão, não temos mais nada, parece que só aí conseguimos cair em si. E algumas pessoas, pasmem, ainda perdem tudo e morrem negando e não recebendo Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. É tempo de arrependimento. É tempo de correr para os braços de Deus. É tempo de consertar nossa vida. Está na igreja, vai consertar a sua vida. Está fora, procure Jesus. Aceita Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Que Deus possa te iluminar. A resposta está aí. Ele não veio, não é porque ele é mentiroso. Ele não veio, não é porque ele é um falso
com falsas promessas da sua vinda. A vinda de Jesus é real e verdadeira. E é tão real que a humanidade, há muitas décadas, já está procurando se existe algum planeta, algum lugar aonde possa se viver, porque a Terra está guardada, entesourada, segundo a Bíblia, para o fogo. Uma vez ela foi destruída pela água, e agora, segundo a Bíblia, está guardada, preparada para o fogo. Antes que ela seja destruída, Jesus voltará para buscar a sua igreja. E a minha pergunta não é se você é membro do santuário, membro da Universal, membro seja a igreja que for, é se você está vivendo uma vida com Jesus, pelos princípios da palavra de Deus. A pergunta aqui não é se você correu para debaixo de um telhado de uma igreja evangélica qualquer, mas se você está debaixo da mão de Deus, vivendo a palavra de Deus. Senão, é preciso que você corra depressa, enquanto é tempo, para viver um concerto com Deus que mudará o teu destino, que te levará para os braços de Deus, para uma eternidade com Deus. Se essa palavra falou ao teu coração, é bem provável que você conheça muitas pessoas que precisam ouvir uma mensagem como esta. Então pegue esta palavra, compartilhe com teu amigo, com a tua amiga, e até mesmo com aquele que se considera teu inimigo, porque nós não devemos de amar apenas os amigos, mas amar a todos. Compartilhe esta palavra, mande para o maior número de pessoas que você puder. Se você não se inscreveu no nosso canal aqui do YouTube, então aí embaixo, na telinha, aí embaixo aí, tem inscreva-se, clique em cima. Você não precisa dar número de telefone, nem de documento, nem endereço. Só se inscreva. Pronto. Você já faz parte do canal. Vai aparecer um sino. Clique em cima do sino. Para quê, bispo? Clicando nesse sino, toda vez que entrar uma pregação minha, você será avisado aí no teu celular, com um sinal ou no teu notebook. Dê um certinho no joinha, se você gostou. Não dê, mas se você gostou da palavra, você amou a palavra, dê um certinho. É muito importante para o nosso crescimento aqui no nosso canal do YouTube. Você quer receber também diariamente a palavra do dia, uma mensagem de fé? Anote o meu celular, 53991 16 17 14. Mande a mensagem para mim, eu quero receber a palavra do dia. Todos os dias você vai receber uma palavra que vai te jogar para cima, para frente, que vai restaurar a tua fé na presença de Deus. Um abraço, um beijo no seu coração e até a próxima pregação da palavra de Deus.